Gracias a todos por estarem aqui conosco. Muito obrigado por estarem conosco neste painel. Para iniciar esta sessão, contaremos com a apresentação do que foi desenvolvido para a rede PPP e impacto da Covid-19 no desenvolvimento da infraestrutura na América Latina e Caribe. Em seguida, vamos compartilhar com os nossos especialistas os desafios enfrentados pelas parcerias público-privadas no contexto da pandemia, as mudanças incorporadas para a estruturação de novos projetos e o papel que podem desempenhar na recuperação do contexto da crise. Contaremos com a presença de Gabriela Engler, secretária executiva da Subsecretaria de Parcerias do Governo do Estado de São Paulo, que tem especialização por Colômbia, Karen Granda, diretora especial de projetos de investimento do Peru, com com uma licenciatura pela Universidade de Barcelona, Anaís Julian, especialista da equipe de coberturas em Macquarie Capital, Latin America. Como sabemos, a pandemia da Covid-19 gerou um contexto de crise econômica equiparável somente à crise de 1929. Para enfrentar o contexto, os governos da América Latina e do Caribe, bem como do resto do mundo, lançaram mão de medidas de contenção para conter a disseminação do vírus e seus efeitos econômicos. Se, por um lado, os contratos de PPP foram impactados pela pandemia e pelas medidas de contenção, por outro, como tentaremos mostrar com o debate e com as lições aprendidas, estas desempenharão um papel central para o desenvolvimento de infraestrutura em tempos de crise. Assim, passo a palavra a Pablo Jaramillo e a Laura Strobel para que nos contem mais sobre os estudos realizados. Tem a palavra Pablo e Laura. Muito obrigada e toda a equipe por esta excelente iniciativa. A apresentação, que está aí na tela, ela se divide em 3 etapas. Primeiramente, uma apresentação inicial. Depois, a Laura falará um pouco sobre a metodologia feita para a pesquisa e, com isso, vamos apresentar as nossas conclusões, que é a base para as melhores práticas identificadas na nossa região, que poderão servir como uma proposta para avançarmos, para que possamos lidar com situações como a pandemia, ou talvez outros momentos de grande diminuição da demanda que possa afetar as PPPs. Esse impacto nos contratos de APP podem diminuir em 3 elementos principais. Primeiramente, temos que ter uma grande diminuição da demanda que ocorre nos contratos de PPP. Segundo, uma talvez repentina diminuição da liquidez nos contratos de PPP, quando eles podem ter um componente de demanda ou não, e vinculado a um fluxo de caixa. E talvez uma queda do sistema de financiamento que já estava sendo utilizado para este momento, ou talvez, na grande maioria, naqueles esquemas contratuais já utilizados, que talvez tenham sido rompidos, que continuam a enfrentar daqueles que são os titulares dos contratos. Nessa análise, ela leva em consideração 3 dimensões. Primeiramente, buscando entender qual era o arcabouço regulamentar existente, agora situações não previstas no tocante à diminuição da demanda, e verificar se essas estruturas legais ou jurídicas eram suficientes. Depois, o que nós chamamos que é o período durante, ou seja, as respostas imediatas que os respostos dos países, que os países deram, foram divididas em 2. Primeiramente,
a resposta sobre o ponto de vista sanitário e, logo após, a resposta para enfrentar os efeitos dessa medida sanitária dentro do problema em si. E depois, o que chamamos que é depois, é ver como poderíamos enfrentar o momento após a esse impacto inicial nos contratos já existentes, especificamente nos contratos que estavam ali na primeira fase de elaboração, e quais seriam as mudanças que deveriam ser feitas, ou, de certa forma, essa revisão dessas medidas iniciais nos projetos iniciais que vão ser iniciados, que poderão ser afetados, talvez, pela necessidade de entendermos como vamos enfrentar uma situação como essa, ou de analisarmos como podemos manter a viabilização desses projetos. Ou seja, não apenas por poder alavancar projetos novos, como também a possibilidade de não afetar a viabilidade dos projetos já existentes. Com isso, agora eu passo a palavra à Laura, para que nos explique qual é a metodologia desse estudo e qual foi a conclusão, ou seja, o resultado no tocante aos 5 países analisados na nossa pesquisa. Muito obrigada, Pablo. O nosso enfoque metodológico levou 2 aspectos. Primeiramente, escolhemos países que eram representativos da sua região, em função do seu sistema político, jurídico, o tamanho da economia e também o aspecto geográfico. Por isso, escolhemos Peru, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Jamaica. E, em segundo lugar, nós enfatizamos a estrutura de transporte, pois o Banco Mundial considera que esse foi o setor mais afetado pela Covid-19. Vamos ver, então, agora apresentarmos os resultados da nossa pesquisa. Antes, nós enfatizamos o aspecto regulamentar, ou seja, o arcabouço jurídico. Vimos como esses países têm como princípio geral que o risco deve ser assumido pela parte que melhor tem capacidade para manejá-lo, gerenciá-lo. E essa dimensão é feita no momento da estruturação. Em segundo lugar, vimos as instituições jurídicas mediante as quais poderíamos restabelecer o equilíbrio econômico do contrato. A força maior, a teoria da imprevisibilidade, o fato e a doutrina tocante à frustração. Em terceiro lugar, identificamos quais os países vão ter tempo de reação bastante lentos em relação a esse tipo de evento, seja em função da necessidade de uma articulação com entidade de controle, ou pois talvez não tenham os instrumentos necessários para ver as soluções de maneira rápida e talvez tenham que reinventar a roda a cada momento. Em quarto lugar, vimos ali mecanismos de liquidez e de previsão que são importantes sobre o ponto de vista fiscal, como o ponto e talvez os mecanismos mínimos, a receita mínima garantida, pois o setor público e o setor privado, para que ambos tenham que pensar sobre esse risco de maneira conjunta. Tendo em vista este arcabouço regulamentar, vimos como que a Covid afetou os projetos de PPP, buscando restabelecer o equilíbrio econômico do contrato e, assim, quem e em que medida tem que assumir estes riscos. Vimos 2 fenômenos bastante interessantes. Primeiramente, as medidas sanitárias adotadas por os estados com o objetivo de conter a disseminação da coronavírus, quarentenas, restrições de mobilidade, fechamento de fronteiras aéreas, terrestres, inclusive a suspensão de cobrança de cotas. Vimos também medidas sanitárias para aplicar protocolos de biossegurança. E, em segundo lugar, temos um fenômeno que estamos vivenciando agora, nesse momento, que é, embora não tenhamos restrições estatais, estamos trabalhando de casa. Os colégios continuam sendo à distância, as aulas, e nós não estamos viajando. Isso vem afetando não apenas as medidas estatais, como toda a dinâmica, como também a demanda dos projetos de PPP. Os projetos que já estavam em fase de construção, vimos como que esta dificuldade ou impossibilitou o cumprimento das obrigações contratuais, cumprir com esses prazos para entregar as obras
Muitos foram afetados, principalmente aqueles que estavam na fase de manutenção e operacionalização, que tiveram uma grande diminuição da demanda, como no setor de transporte em massa, onde está 90%, que agora está tendo uma redução no período mais crítico. E isso teve dois efeitos: um efeito imediato na demanda, na diminuição da liquidez das concessionárias de serviços de transporte, pois não podem cumprir com suas obrigações financeiras. E também um efeito geral, ou seja, a diminuição da receita como um aumento de custo em função das medidas de biossegurança e que mudaram esse modelo financeiro que tivemos que levar no momento na estruturação ou elaboração dos contratos. As medidas sanitárias adotadas pelos estados estão identificadas, mas essas novas dinâmicas sociais são muito difíceis de serem compreendidas, que terão ser assumidas pelo setor público ou privado. E é por isso que é necessário que os projetos que venham à frente sejam estruturados de uma forma mais resiliente. Então, vemos agora quais estratégias e instrumentos foram desenvolvidos por cada um desses países. Primeiramente, vimos que todos os países tiveram que encontrar medidas para que os contratos pudessem ser modificados de maneira uniforme. No Peru, o Ministério da Economia e Finanças emitiu regras sobre como deveriam responder o Estado perante os impactos da Covid-19 em projetos de PPP. É importante salientarmos aqui que teriam que primar pela continuidade dos serviços públicos, de tal forma que desse confiança aos investidores, mas que também que essas medidas fossem sustentáveis sobre o ponto de vista fiscal. Vimos agora a realidade da Colômbia. A Agência Nacional de Infraestrutura contou com os concessionários viários, trabalharam durante meses, cujo objetivo era estabelecer um acordo onde tinham 70% dos concessionários de transporte que participaram, reconhecendo que a Covid-19, que era um evento de responsabilidade de todos, permitindo as concessionárias para que pudessem terminar as obras que não conseguiram ser concluídas durante o período de restrição. Puderam, então, aplicar uma compensação especial para a queda de receita e poderiam solicitar à Agência Nacional que reconhecesse esses custos a mais que tiveram que adotar em função das medidas de biossegurança. No Brasil, a nível federal e estatal, como eles reagiram? Federal, o Ministério da Infraestrutura, tinha o conceito que a Covid-19 era um evento extraordinário, de força maior, e que, portanto, deveria levar um restabelecimento econômico do contrato. E vemos como o Estado do Rio de Janeiro criou uma comissão administrativa extraordinária, integrada por entidades estatais, cujo objetivo era repensar as medidas que poderiam mitigar o impacto da Covid-19 nos projetos de transporte. Medida como redução e a flexibilização nessa parte dos projetos. Em segundo lugar, vimos aqui os fundos de contingência. A Jamaica, por exemplo, utilizou o fundo de contingência de desastres naturais para atender de maneira ágil os problemas que eles estavam enfrentando. Na Colômbia, com base no decreto 482, permitiu aos concessionários aumentar o prazo total dos contratos até 20%. Essa medida teve um efeito para reequilíbrio econômico contratual, pois se tornou mais atraente para o setor privado, podendo gerar uma maior liquidez. Finalmente, vemos os países que estão adaptando os projetos de estruturação para que pudessem ser mais resilientes a essas mudanças e aos eventos extraordinários. A Colômbia tem agora, como um mecanismo de liquidez, um apoio de receita que permite aos concessionários, a cada ano, obter a diferença entre a arrecadação esperada e a realidade que foi obtida, permitindo a esses concessionários, no momento em que o Estado possa colocar medidas como quarentena, para que eles possam obter até 90% em função da diminuição da receita.
No Brasil, vemos projetos, especialmente no estado de São Paulo, que vão buscar ajustar essas bandas daqueles que, entre o risco que poderia ser assumido tanto público e privado, aqueles que ainda estão sofrendo o efeito da Covid-19, para que o setor público receba mais, ou arcarque mais com o setor público, para que posteriormente possa ser mudado quando houver uma diminuição. Agora passo a palavra ao Pablo, que falará sobre as medidas que podemos adotar no futuro para melhores práticas para evitar o impacto de eventos como a Covid-19 nos projetos. Gracias, Laura. Básicamente, nuestra Muito descripción obrigada. Basicamente, a nossa descrição para as melhores práticas parte do princípio que os tomadores de decisão têm que escolher uma estratégia que seja vital para definir uma linha de ação para poder implementar as suas propostas. O que nós encontramos é que provavelmente as melhores estratégias principais é fortalecer a bancabilidade, ou seja, nós entendemos isso, a possibilidade de obter financiamento para projetos novos, como também a possibilidade de conseguir refinanciamento para projetos que já estão em curso, ou poder melhorar o dinamismo do mercado financeiro para permitir a entrada de um capital novo em projetos que já estejam em curso. Em segundo lugar, trabalhar na continuidade dos projetos, especialmente aqueles projetos que estão aqui na fase de elaboração inicial. O que nós estamos vendo é que os projetos podem ser impactados de maneira distinta no tocante à estruturação, a manutenção, podem viver vários efeitos de custo e liquidez, mas aqueles projetos que estão em fase de elaboração têm não apenas estruturas de liquidez, como também a impossibilidade de atuar como dinamizadores da economia para criar empregos. E por isso, nós acreditamos que os objetivos principais que essas melhores práticas têm que buscar é melhorar a bancabilidade e a continuidade dos projetos. E com isso nós apresentamos 9 medidas que podem ajudar nessa reação dos países, que não é apenas a resposta de um país especificamente, mas que possa ali definir uma primeira lista do que poderiam ser consideradas melhores práticas. Vamos ver aqui na próxima tela. A primeira é pensar nesse conceito de redefinição dinâmica de risco, ou seja, a designação dinâmica de riscos, ou isso poder definir os riscos para aqueles que estejam melhor aptos a arcar com esses riscos. Vamos dar os riscos, portanto, àqueles que têm mais condições de arcar em cada momento dessa discussão contratual. E com isso temos que pensar como no caso do Brasil, ou seja, alterar a demanda para poder arcar, definir quem vai arcar com riscos para a capacidade de enfrentar os riscos quando ocorrer uma mudança, como, por exemplo, uma redução drástica da demanda entre o setor público e privado, para que isso possa mudar de forma automática, e não ao longo de toda a durabilidade do contrato, mas apenas durante aquele período em que exigimos ou que é necessária esta viabilização. Em segundo lugar, trabalhar na resiliência dos contratos, os esquemas do direito civil, como também contratos possam estar previstos em emendas posteriores, que não apenas sabemos que são complexas, difíceis de obter, mas que acabam afetando toda a discussão contratual. Nós podemos ver que em alguns países da nossa região, os contratos de PPP com 20, 30 emendas ao longo da sua duração, o que seja algo que afeta o esquema de estruturação, porque faz com que os contratos tenham que ser reestruturados 4 ou 5 vezes, levando com que esses projetos estruturais possam acabar sendo modificados. Então, o que queremos apresentar é que tenhamos sistemas onde aquele próprio contrato seja apto a se adaptar às mudanças estruturais, ou até mesmo com medidas temporais que possam ser implementadas tendo em vista como a situação real para aquele contrato, uma vez corrigido com uma situação imprevista, possa voltar à sua estruturação original. Em terceiro lugar, sabemos que temos que trabalhar, sem sombra de dúvida, na capacidade institucional da nossa região para que os tomadores de decisões sejam mais ágeis e que possam manter
os elementos necessários para a sua gestão e, com isso, possam agir sem os receios tão típicos na nossa região, por exemplo, de outros elementos que afetam, tornar muito mais lenta a capacidade de reação. E também falamos sobre os alívios de liquidez. Vimos que isso é importante. Para os contratistas, sino que además tendem a não resolver a situação, principalmente de ter certos contratos. Esse aspecto, de maneira geral, deveriam estar pré-estruturando durante as etapas iniciais do período contratual, e sempre que possível, deveriam ser a base para que possa ser fácil utilizar os recursos necessários quando houver uma redução dramática da liquidez ao longo dessas instituições. Por exemplo, ter fundos de estabilização ou fundos como Rainy Days Funds, ou seja, para esses alívios de liquidez pré-estruturados e preponderantes seriam extremamente importantes. Em quinto lugar, trabalhar na uniformidade das soluções. Os nossos países, sabemos, tendem a tirar projetos, ou talvez por pacotes ou por grupos. E vemos que muitas vezes que a solução acaba sendo dessa estruturação inicial e vemos esses projetos que estão dentro da mesma posição como projetos diferentes sem que essa reação seja necessariamente uniforme. E isso acaba gerando não apenas uma questão de competência, de estruturação, como também acaba gerando dificuldades para aqueles contratistas que possam lidar com situações distintas que, porventura, possam ocorrer. E, em sexto lugar, acreditamos que temos que priorizar os projetos em curso. Sem sombra de dúvida que os projetos em estruturação e projetos a médio prazo são transcendentais para a dinamização econômica, que, como foi dito pela Carolina anteriormente, na situação mais econômica e complexa da nossa região como um todo. No entanto, a priorização de projetos em curso é necessária, pois temos que trabalhar naqueles projetos que estão em fase de construção e promover para que essa geração de empregos e essa carga de fluxo de caixa ao longo do período do maior impacto possa aliviar e assim se tornar necessário para que possamos então implementar esses projetos. Em sétimo lugar, temos que trabalhar em coberturas temporais frente a contratos de financiamento. É importante que possamos oferecer a essas situações diante como essas. E cada vez mais difícil sabemos encontrar na região esquemas de garantia para o fluxo dos contratos e vimos que é importante que temos garantir isso perante aos financiadores e acreditamos que seria muito importante através de uma banca de desenvolvimento dinâmica ou de ações diretas do governo, oferecendo-nos umas coberturas temporais que possam aliviar a pressão sobre os indicadores financeiros e também sobre os contratos em curso que poderiam eventualmente encontrar investidores. Isso é muito importante para o programa inicial, como também para garantir a bancabilidade desses projetos. Em oitavo lugar, agilizar e facilitar o mercado secundário, definindo os novos prazos de aprovação e, com isso, permitindo para que os projetos possam ocorrer de maneira muito mais fluida. Isso vai emitir uma receita nova e na pandemia criou uma situação onde sabemos que tem efeitos generalizados em todas as áreas, com uma diminuição drástica da demanda que poderá ocorrer de uma forma muito mais localizada, regionalizada e aumentando o aumento de recursos ou de receita para projetos. E, em último lugar, acreditamos que é muito importante utilizarmos as iniciativas do BID, principalmente nessa janela única para criarmos o maior repositório regional de projetos de PPP. Não conseguimos encontrar aqui na nossa região uma boa banca de dados, a memória histórica desses contratos e os efeitos
da implementação das medidas ao longo da execução desses contratos aqui na nossa região. Gostaríamos de concluir com a nossa proposta para que a rede PPP e essa janela única possa servir como instrumento para que criemos esse banco de dados, que talvez seja muito mais fácil acessar esses contratos. Porém, será muito difícil para os tomadores de decisão ver os efeitos tangíveis, concretos de uma medida perante, por exemplo, as situações numa fase de construção, elaboração, ou como isso ocorreu no passado em outros países. Acreditamos que essa criação desse repositório regional de projetos de PPP e essa linha de memória histórica contratual é chave para um bom desenvolvimento de projetos de PPP. Acreditamos com essas melhores práticas, a nossa região estará melhor preparada, não apenas para enfrentar os efeitos da Covid-19, como também para enfrentar ou qualquer outro elemento que venha afetar drasticamente a demanda. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Muito obrigada, Carolina, muito obrigada à rede e toda a equipe do BID. Muito obrigada, Pablo e a Laura, por excelente apresentação. E claramente após o evento, e agora a nossa página web da rede PPP, queremos solicitar a todos que vejam o artigo lançado pelo Ancor no dia de hoje. Agora, buscando ampliar essa discussão sobre impacto em discussão, vamos agora, nesse nosso debate, queremos aprender com novas experiências, vamos ver agora o futuro, ver quais foram as lições aprendidas e quais foram as mudanças na estruturação de projetos futuros. Vamos passar agora aos nossos panelistas. Sobre a perspectiva do setor privado, estamos vendo que os impactos da pandemia em alguns setores foram extremamente significativos, não apenas pela pandemia, como também pelas medidas adotadas para a contenção. Como que o mercado respondeu a esse impacto para os projetos em execução? Quais foram as oportunidades que você acredita que podemos encontrar nos próximos projetos? Com a palavra, por gentileza. Bom, boa tarde, muito obrigada. Quero agradecer a todos por essa oportunidade. Muito obrigado à Ancor e pela... Isso agrega muito valor e também agradecer todo o trabalho feito pela equipe de PPP, do BID, que exerce um papel fabuloso na nossa região para desenvolvermos essas parcerias com uma forma mais eficaz. Como todos sabem, nós somos um universo global, temos especialistas em todo o mundo, na América Latina, estamos presentes há vários anos, com um enfoque bastante estratégico, vimos uma região com muito potencial, com muitas oportunidades, e queremos aqui salientar que a crise da Covid-19 não mudou esse nosso enfoque, muito pelo contrário, continuamos com muita intenção de crescermos ainda mais a nossa atuação na América Latina. Na Colômbia, nossa primeira atuação foi durante a pandemia, fizemos isso, foi a aquisição de uma rodovia em Bogotá, isso foi concluído em outubro do ano passado, e, claro, sabemos que a crise criou atrasos, gerou problemas, que o mercado, de maneira geral, foi um pouco mais lento no ano passado. O que estava impulsionando, ou seja, a força motriz disso, foram causados pela impossibilidade de viajarmos. E, claro, que em função daqueles investidores que não tinham uma presença local, isso é importante, especialmente em projetos de infraestrutura, onde, para poder ver o projeto em curso, e também o fato novos cenários de demanda, novos cenários financeiros que surgiram, que gerou alguns atrasos. E, claramente, isso é a nossa apresentação. Nós estávamos também esperando para ver qual seria a reação de cada governo, de cada país, no tocante às soluções que poderiam vir a apresentar.
Em termos do maior impacto, nós vimos em função do contrato nessa rodovia que nós mencionamos, era uma rodovia ainda em vias de operacionalização, em função da qualidade da demanda, que sofreu uma queda drástica, súbita, e nós tivemos boas notícias. A primeira foi que houve um debate, muito momento, sobre a recuperação, como seria. E no caso da infraestrutura viária na região, vimos que a recuperação foi bastante rápida. E isso foi muito importante, claramente, para nós. E o outro ponto importante vimos aí nesse nosso relatório, que os países, em cada um dos seus governos, foram extremamente proativos, buscando soluções, encontrar ali, debater conosco, discussões, e buscar investidores privados e entender como que poderíamos trabalhar conjuntamente para resolvermos essas questões. Isso foi algo extremamente relevante para encontrarmos algumas soluções e também para avançarmos no projeto. É importante que ressaltemos nessa nossa transação, foi feita antes de terminarmos as negociações aqui, no caso específico da econômica. Porém, a dinâmica que já tínhamos instaurado, o diálogo que já estava em curso com o governo colombiano, nos deu muito conforto e segurança para assinarmos este contrato. Nesse caso, especificamente, novamente, reiterando na Colômbia, eu acho que Pablo já mencionou isso, algo que para nós foi bastante eficiente foi essa eficiência desse contrato Marco G, que é a CCI, que permitiu obtermos negociações entre a CCI e que foi uma negociação bastante rápida e eficiente e claramente nos ajudou a reduzir os custos que essas negociações têm e que sabemos quando é caso a caso. Isso foi extremamente positivo, novamente, para o setor público, como também privado. E agora, a segunda pergunta, o que nós vimos para o futuro. Como eu mencionei anteriormente, nós continuamos com um enfoque bastante robusto na região, a crise não mudou isso, muito pelo contrário, as reações que nós estamos vendo é algo que nos vai impulsionar a continuarmos com o nosso enfoque estratégico na região. Tendo em vista na crise sobre o aspecto fiscal, como mencionado na sua apresentação inicial, acho que o setor privado vai ter um papel vital para acelerarmos essa reação, essa reativação, principalmente no tocante à infraestrutura. Então, vimos muito potencial, muitos projetos futuros, não apenas com novas propostas, novos projetos, como também, como foi dito pelo Pablo, no mercado secundário, onde nós acreditamos que há um enfoque na reativação de alguns projetos que poderão gerar novas oportunidades para nós. Então, com isso, estamos muito focados, vamos seguir adiante. E vimos muita produtividade por parte dos governos buscando ter previsões nos contratos para eventualmente lidar com esse tipo de situação ou ocorrência. Isso, sabemos que as PPPs a chave de uma PPP é a situação do risco, ou seja, então qualquer medida que tenhamos mais clareza e mais transparência sobre quem vai arcar com os riscos e e como esclarecemos, isso torna o projeto cada vez mais atrativo para o setor privado. Muito obrigada, Anaís. É muito importante tudo o que você comentou. É importante saber que o setor privado continua interessado em apoiar projetos na região. E como se vão atribuir os riscos, como disse Pablo, nós temos que fazer uma atribuição dinâmica dos riscos, o que pode ser fundamental para os projetos de agora em diante. E com isso, eu vou passar a palavra a Gabriela para que fale um pouco disso. Gabriela. Outro país em que as medidas de contenção à pandemia geraram impactos aos contratos de PPP, é impossível ignorar a sua realidade federativa e considerar como cada estado lidou com essas medidas. E apesar dos impactos, muitas unidades de PPP continuam a pensar em novos projetos. Então, nesse sentido, Gabi, para o governo do estado de São Paulo, há mudanças sendo pensadas na estruturação de novos projetos? Como vocês estão vendo
esse cenário que a gente se encontra. Carol, primeiramente, obrigada pelo convite de participar desse evento, de um debate tão qualificado. Fiquei muito bem impressionada pelo trabalho do Denton. Queria parabenizar o Pablo, a Laura pela excelente apresentação. Foi realmente muito esclarecedor sistematizar um pouco, tanto do lado dos desafios, quanto da retrospectiva, quanto do que é prospectivo, o que é possível ser feito para endereçar o problema da pandemia. Então, parabéns, foi uma aula. Carol, eu acho que é importante começar reconhecendo o enorme desafio que não só para o estado de São Paulo, mas para todos os governos, eu arrisco dizer, no mundo, estruturar novos projetos num momento de tantas incertezas como esse. O elemento incerteza aqui tem vários feixes. Você tem incerteza quanto à demanda por infraestrutura, você tem incertezas associadas ao comportamento dos usuários, você tem incertezas associadas ao custo dos insumos, Você olha o preço de aço, de uma série de insumos que estão absolutamente variáveis e até se comportando de forma muito imprevisível, Então, tudo isso pinta um cenário e um ambiente de muita incerteza para o poder público saber no que se ancorar, no que se escorar para estruturar novos projetos. E diante de tanta incerteza, talvez até a postura mais conservadora seria aguardar um momento de recuperação para daí, então, retomar o pipeline de projetos. Só que isso se coloca em oposição a um outro dilema, que os governos vivem nesse momento, que é a necessidade de retomada econômica, E a gente sabe da importância da infraestrutura para levar adiante qualquer tipo de retomada de emprego, geração de renda. Então, existe um dilema posto muito sensível, muito importante, que é, de um lado, precisar, num momento de extrema criticidade, fomentar o desenvolvimento econômico, e, de outro, trabalhar com um conjunto de incertezas de como fazer isso de maneira adequada e eficiente, Então, esse é um pouco assim o cenário que se pinta para os governos hoje. Diria, talvez, um momento assim, mais desafiador da história de estruturação de projetos de infraestrutura. E aí, um pouco, descendo um pouco nos mecanismos, detalhando um pouco os mecanismos que aí, particularmente, o Estado de São Paulo tem adotado e estudado para buscar endereçar um pouco essas incertezas, e sempre lembrando também dos dilemas associados às limitações que os tesouros públicos têm neste momento de estresse fiscal, Porque também a ideia de que os governos estão num momento de ampla possibilidade de gastar, de assumir ônus financeiro, também é uma ideia um pouco frágil, Então, é preciso lidar com todas as dificuldades do Estado e, ainda assim, tentar reduzir as incertezas dos projetos. São muitos dilemas, muito desafiador, um momento muito desafiador. Mas, para dar alguns exemplos aqui do que o Estado de São Paulo tem feito nesse particular, acho que de partida e mais importante é um reconhecimento de que o risco de demanda precisa ser repensado. Historicamente, os projetos do Estado de São Paulo têm alocado o risco de demanda integralmente ao concessionário, exceto no caso dos projetos de trilhos, que tem um mecanismo de compartilhamento desse risco através de bandas, mas, de resto, em rodovias, aeroportos, esse risco é tradicionalmente alocado integralmente ao concessionário. Então, a gente está num momento de repensar essa alocação, de um lado, em trilhos, e até como foi mencionado aí pelo trabalho, estabelecendo uma alocação dinâmica de riscos. Então, vou trazer aqui para vocês o exemplo da concessão das linhas 8 e 9 do trem metropolitano do Estado,
cujo leilão está marcado para o dia 2 de março e prevê um mecanismo dinâmico de alocação do risco de demanda, quer dizer, no primeiro ano de concessão, o concessionário só está exposto a, no máximo, 5% de variação da demanda em relação ao baseline, tudo que exceder para cima ou para baixo, né, esse total de 5% da banda, o Estado assume, e depois, a partir do primeiro ano, quando a gente espera que a situação pandêmica já esteja um pouco mais controlada, o contrato passa a valer com as regras tradicionais de compartilhamento do risco de demanda, com bandas um pouco mais alargadas. Um outro exemplo que eu queria trazer é o da concessão do lote litoral, que é a próxima concessão rodoviária que o Estado de São Paulo vai lançar, e que pela primeira vez será uma concessão rodoviária com um mecanismo de proteção de demanda, na verdade, de compartilhamento do risco de demanda através de bandas. Então, como vocês vêm reconhecendo que a questão da demanda precisa ser pensada também no contexto das rodovias. E, por fim, por último exemplo, eu queria mencionar o Trem Intercidades, que é um projeto, inclusive, que a gente conta com a excelente assessoria do BID no processo de estruturação, e é um projeto no qual a gente tem feito várias reflexões sobre a introdução do pagamento por disponibilidade, no lugar de um risco de demanda alocado ao concessionário, ainda que por meio do mecanismo de bandas. Então, como vocês podem ver, uma trajetória aí crescente de repensar em que medida continua fazendo sentido a trajetória histórica de alocar o risco de demanda integralmente ao concessionário. E aí, para concluir aqui minha fala, eu acho que essa revisão, né, essa atitude de repensar, ela está primordialmente na alocação de riscos, mas ela está também em mecanismos, na reflexão sobre mecanismos de liquidez para reequilíbrios econômico-financeiros, como o Pablo também mencionou na apresentação. Em rodovias, a gente tem alguns mecanismos de escrow, né, em que você tem reservas de liquidez para fazer frente a determinados reequilíbrios. Eu acho que tem uma reflexão muito importante sobre a questão do risco cambial, né? O Estado buscou implementar isso em alguns projetos, mais recentemente recuou por conta das preocupações associadas ao impacto fiscal de assunção desse risco, mas é algo que é muito, muito sensível, principalmente do ponto de vista da financiabilidade do projeto, e é um dilema enorme de como lidar com esse risco de forma apropriada. E, por fim, toda a necessidade de refazimento de estudos, né? A gente teve que refazer estudos de demanda diante de novas projeções macroeconômicas, a gente teve que refazer estudos de CAPEX diante das mudanças cambiais, das mudanças no preço dos insumos. Então, para concluir aqui, voltando à minha colocação inicial, um momento de desafio enorme, em que, de um lado, as incertezas aumentaram e, de outro, a necessidade do Estado, do poder público, aparecer e, de fato, colocar projetos na rua para contribuir com a retomada econômica é fundamental. É isso, Carol, obrigada. Não, muito obrigada, Gabi. Acho que foi uma explicação bem interessante, né, para todos os presentes entender como o Estado está trabalhando esses desafios, né, não somente da alocação de riscos, mas a questão da liquidez e também essa preocupação, né, com os cofres, né, que também foram afetados com a crise, obviamente, tendo que alocar recursos para outras áreas, né, e como, mesmo assim, a gente precisa continuar expandindo a infraestrutura da região. Karim, passo agora, então, a fazer uma pergunta para ti. No caso de Karim, eu queria fazer uma pergunta para você. No caso do Peru, você trabalha na unidade de PPP no estado peruano, a pandemia afetou a maneira de estruturar projetos. Peru tem uma importante carteira de projetos, uma experiência importante em concessões. Então, eu gostaria
de que você falasse dos vários estudos publicados pelo governo sobre os PPPs, mas quais foram as principais mudanças para pensar em novos projetos no futuro? Muito obrigada, Carolina, muito obrigada ao BID pelo convite e parabéns a todos pelo trabalho e exposição e, sobretudo, pelos desafios enfrentados pelos vários atores neste tipo de projetos. O tema é muito complexo e eu vou tentar ser o mais breve possível, falando de como enfrentamos os impactos do Covid e como vislumbramos o futuro, como vamos tentar internalizar os impactos, os riscos, evitando maiores riscos no futuro. No Peru, nós tivemos uma abordagem dupla, por um lado, um tema normativo e um aspecto casuístico, que se identificaram nos papers dos governos. Mas eu gostaria de salientar alguns problemas ou aspectos principais. Em primeiro lugar, na questão de enfrentar o Covid, os funcionários públicos e como implantar medidas para solucionar os problemas causados pela pandemia. Duas ideias. Em primeiro lugar, aplicar os contratos, número 1. Mas, claro, é preciso lembrar de que, por mais esforços que nós façamos no desenho, esses contratos são de natureza incompleta, e isso se liga à segunda ideia. Se o contrato não pode ser regulamentado, nós podemos, por exemplo, fazer uma arbitragem, etc., para solucionar conflitos. E o que se veio desenvolvendo no Peru, nesse segundo caso, que é a questão de modificações contratuais, etc., hoje talvez seja um pouco prematuro, porque transcorreu pouco menos de um ano e não se apresentou nenhum caso, mas o que os setores vêm implementando são medidas de execução das cláusulas ou execução dos atos previstos nos próprios contratos. Isso nos ajuda a identificar os pontos fracos nas estruturações. Esta frase, que parece muito simples, aplique seu contrato, leva uma grande complexidade. Os efeitos do Covid impactaram de maneira diferente. Segunda etapa do contrato está em execução e operação, mas eu acrescentaria aí um tema adicional, a relevância do mecanismo de pagamento implementado em cada contrato. Que em nosso país tivemos mecanismos de pagamentos diferentes para alguns setores, para alguns projetos, e no final acabam relevando uma atribuição específica dos riscos. Vamos ver a nível contratual. Em termos contratuais, regulamos duas figuras jurídicas especificamente, que tem um aspecto negativo e o outro que é o caso de força maior. Com isso, temos uma definição contratual e normativa de força maior, o que, em princípio, inclui todos os eventos, inclusive a pandemia. A pandemia pode estar incluída porque é um evento fora de controle de ambas as partes, que impede a execução de alguma das obrigações contratuais. Porém, este cenário, esta figura jurídica de força maior, em nosso país não tem nenhum efeito compensatório. Pelo contrário, tem por efeito eximir a obrigação de cumprimento por ambas as partes. Muitas foram aplicadas este ano, sobre todos os contratos que estavam na fase pré-operativa, quando estavam na fase de aspectos técnicos e operação. E no caso da aplicação de força maior, no caso da pandemia, isso exige um nexo causal entre o evento, a pandemia, e o que se pretende suspender. Mas isto, novamente, o evento de força maior, ou a justificação como evento de força maior para se eximir das obrigações do contrato, não nos isenta do manejo ou da legítima pretensão do concessionário sobre o seu impacto sobre o fluxo de caixa, para salvaguardar a continuidade do projeto. E isso é regulamentado levando em conta a normativa que o Estado peruano emitiu, estabelecendo determinadas restrições para o contrato sob a pandemia. Restrições que levaram a uma redução da demanda e redução de tráfego.
como se lida na prática com os contratos, ou como se gerem os contratos. Existe uma cláusula de restabelecimento econômico e financeiro, que existe desde os contratos originais de PPP, e até a data em nenhum dos contratos tinha sido aplicada, provavelmente a pandemia ou a normativa gerada pela pandemia sejam os principais casos depois de quase 20 anos de implantação dessa cláusula nos contratos. E essa cláusula de restabelecimento não restabelece mecanismos de compensação por qualquer evento, e sim perante o impacto normativo de uma norma emitida pelo Estado peruano. Ou seja, a gestão de risco legal ou regulatório. E o esquema de nossos projetos é através de bandas. Há uma avaliação do impacto normativo gerado por uma norma. Por exemplo, se ela estabelece umas restrições, há um esquema de bandas ou faixas acima de uma certa porcentagem, 5 ou 10%, isso é assimilado pelo estágio. Menos do que isso é assumido pela parte privada, e sempre assimilando essa diferenciação, dependendo da magnitude, falando da excessiva onerosidade da prestação, conceitos também recolhidos nessa normativa. Então, toda mudança normativa não gera necessariamente uma compensação, e sim, isso depende do tamanho do impacto. E as mudanças normativas, geralmente no Peru, geraram de maneira direta ou indireta a redução do tráfego e da demanda. Então, são critérios transversais de todos os projetos. No entanto, não se limitam a isso. Muitos contratos têm regulamentações específicas que podem servir para gestionar esses riscos. Por exemplo, a questão da garantia tarifária ou regulamentações específicas, sobretudo nos projetos de mobilidade. Um dos eventos pouco desejáveis da pandemia foi o que foi gerado indiretamente, são impulsos políticos parlamentares. Foi um dos piores efeitos, com leis expedidas pelo Congresso, que, em princípio, o Tribunal Constitucional ratificou, que vulnerabilizam os contratos através da suspensão de pedágio e, sobretudo, pela proibição de compensação. O Peru tem décadas no desenvolvimento da institucionalidade que permitem mitigar esses riscos políticos, e essa suspensão dos pedágios foi declarada inconstitucional e já saiu de nosso ordenamento jurídico. O que sucede na prática? O que acontece na prática? Nós já vimos qual é a parte de desenho normativo e contratual. Agora vamos ver o que aconteceu na prática. No setor de transporte, onde se aborda mais ou menos 32 contratos de PPP, as concessões mantiveram a noção de continuidade do serviço público. Nos projetos cofinanciados com risco de demanda do Estado, enfrentam custos adicionais pela implantação dos protocolos sanitários, mas o maior impacto foi sofrido pelos projetos que têm risco de demanda, sobretudo nos primeiros 3 meses, onde as restrições foram mais drásticas. A economia foi se reativando e, através de fases, os projetos de construção foram se reativando. Há 2 projetos, que é o aeroporto Jorge Chávez e a linha do metrô de Lima, que foram paulatinamente reativadas e, sobretudo, no último trimestre de 2020, tiveram um crescimento de investimento privado aproximadamente de 18% com relação ao ano anterior, impulsionado pelos acordos levados a cabo pelo Ministério de Transportes e os concessionários a fim de dinamizar a economia. Não se acrescentou nada à agenda e não foi começada nenhuma arbitragem. E qual foi o impacto dessas medidas contratuais no que aconteceu na prática e no desenvolvimento de novos projetos? A casuística dominou as soluções ante os efeitos da pandemia, mas os temas são transversais. O efeito direto é a relevância dada ao desenvolvimento de infraestrutura social, saúde, educação e os projetos de água e saneamento. Bom, a saúde, evidentemente, e educação, e também projetos de água e saneamento são muito importantes para a política de saúde,
Isso assumiu uma grande importância para o Estado peruano em geral, e isso faz com que assumam uma relevância no desenvolvimento da carteira de projetos do Estado. Que mais temos? Quando nós começamos a desenvolver projetos de infraestrutura, existe a percepção da temporalidade da pandemia, a percepção talvez otimista. E isto gerou o seguinte: os novos projetos em carteira, estamos falando de um horizonte de execução de obras de 4 ou 5 anos. Então, a incidência direta, a preocupação direta a respeito do que vai acontecer com relação aos efeitos da pandemia, embora não tenha assumido o primeiro plano, foi assumido através de algumas fórmulas contratuais, mas existe a percepção de que a pandemia é temporária e, portanto, através de vacinas ou algumas outras medidas, em princípio, no longo prazo da execução desses projetos, não é vista como um risco latente. E pensando na questão financeira, em temas de bancabilidade, advertimos que o interesse dos bancos e do mercado financeiro vai mais para a avaliação do risco soberano, medidas soberanas adotadas por Peru, e assumem mais relevância as contas de reserva, de provisão, para evitar riscos de liquidez. Talvez possa haver uma futura pandemia em 2025, 2030, mas nossas cláusulas de força maior têm essas características, ou seja, absorvem várias hipóteses, mas o que é necessário e que estamos melhorando é que se permita a adaptabilidade do contrato perante cenários extremos, através de mecanismos mais ágeis e expeditos e não sejam penalizados por eventos fora de seu controle. Também há uma preocupação latente do mercado por ações parlamentares que possam afetar a segurança jurídica. Por isso, a abordagem dos contratos é privilegiar a segurança jurídica através de cláusulas como a de restabelecimento de equilíbrio econômico e financeiro. O Peru vem seguindo uma etapa de transição com relação a mecanismos de pagamento. Queremos mecanismos de pagamento mais relacionados à disponibilidade de serviço, e o risco da demanda ficaria com o Estado. O mecanismo de pagamento se torna um instrumento que permite aprofundar todas as preocupações, ou pelo menos as principais preocupações do setor privado. Então, esses são os temas de elaboração contratual e sua implantação, mas não são os únicos. Durante o processo, temos a dificuldade de viajar para todos, não é? Temos também uma migração de um sistema físico de gestão dos atos públicos durante as licitações a um sistema quase virtual que nos levou a redesenhar certos processos internos. Temos também muitos investidores estrangeiros que têm restrições de viagem, o que fez com que na prática, tivéssemos impacto nas adjudicações e leilões. Agora nós temos uma carteira que assimilou esses impactos, tanto em termos de elaboração contratual. Mas, como sabe, Carolina, o desafio perante nós é muito grande. Muito obrigada, Karine. Por saber, é muito bom saber que vocês estejam pensando nisso e trabalhando ativamente para que as coisas sejam agilizadas. Gaston, embora cada país tenha enfrentado desafios singulares com a pandemia, vemos que há muitas coisas comuns nos desafios que enfrentam para identificar e preparar projetos. Nesse sentido, o Covid colocou novos problemas ou aprofundou os existentes? Em especial, que ferramentas o BID possui para apoiar os governos da região neste cenário? Muito obrigado, Carolina. Muito obrigada, Pablo e Laura, pela excelente apresentação. E a Gabi, a Karine e a Anaís, por suas respostas. Realmente, o Covid nos colocou numa situação que aprofunda alguns pontos fracos que tinha a nossa infraestrutura.
É claro que nossa região não possui a infraestrutura que seria adequada para seu nível de desenvolvimento econômico, isso é repetido para todos com que trabalham nas lacunas de infraestrutura. Nós queremos, para preencher essas lacunas, nós teríamos que duplicar o investimento em infraestrutura. E a questão da infraestrutura se deteriorou profundamente a partir da crise. Como disse a Karine, foi dada uma maior prioridade não apenas para projetos de infraestrutura relacionados à saúde e à pandemia, como também outros tipos de soluções que ocuparam o espaço fiscal, que já era bastante reduzido, para a infraestrutura. Além disso, a nossa região tem um viés diminuir o investimento em infraestrutura, em sua manutenção, mais do que em outras regiões em desenvolvimento no mundo. Em 2019, nós fizemos a publicação do Grupo BID. O Departamento de Pesquisa mostra claramente como nossa região corta muito mais o investimento em infraestrutura perante problemas fiscais, como o que nós estamos vivendo agora. A região vai sair da crise no final de 2022, quase que duplicando a dívida pública, ou seja, uma média de quase 100% da dívida com relação ao PIB, com certeza acima de 80%, o que vai reduzir ainda mais o investimento em infraestrutura, não apenas investimento, como também manutenção da infraestrutura em nossa região. Mas de todas as soluções mencionadas pela equipe de PPPs, e que foram também contadas pela Gabi e pela Karine, a primeira pergunta, claramente, é: a região aprofundou a situação, ou aprofundou os pontos fracos que já tinha? Neste sentido, é muito importante o que diz o estudo, porque passando para o tema das PPPs e como vamos atacar essas lacunas, claramente, mais do que nunca, temos contratos incompletos de longo prazo, aos quais acrescentamos ainda mais incerteza. A atribuição dinâmica de risco propostas por Pablo e Laura é um tema muito interessante que merece estudo. Eu acho que o processo em que se der esse reequilíbrio na atribuição dos riscos é fundamental, porque nos afastamos da lógica do processo competitivo para outra. É muito importante, portanto, sermos sofisticados e inteligentes nesse reequilíbrio. E também eu acho muito oportuna a proposta no sentido de que tenha cláusulas temporárias, ou seja, não seria aconselhável reformular os contratos hoje com o pouco que sabemos a respeito de como vamos sair da pandemia. Então, seria bom ter soluções transitórias. Vão reabrir o período de contratação e eu acho que nós temos que ver como vai ser o processo de retribuição de riscos para gerar confiança no sentido de que o processo tenha incentivos e que permita a maior concorrência possível. É preciso pensar realmente com muita criatividade e inovação a respeito de como podemos ter alternativas para este reequilíbrio, sem paralisar os contratos, e também tentando atender às necessidades. Nós vimos temas de liquidez que vão aprofundar-se. Eu estou de acordo que os bancos multilaterais têm um papel muito importante a desempenhar, porque podemos utilizar nosso triplo A internacional como um instrumento de garantia que pode perfeitamente mitigar a incerteza dessas novas incertezas. Peço perdão pela cacofonia e repetição da palavra.
Eu acho que também precisamos pensar nas soluções de como mitigar o médio e longo prazo. O curto prazo foi o que eu descrevi: flexibilidade, rapidez, para poder resolver os problemas colocados pelo novo cenário, mas a médio prazo, em relação com o ciclo mencionado por Pablo, um dos grandes pontos fracos que temos na região, e por isso essa ideia de criar esta rede gerando conhecimento aplicado que seja de utilidade para todos vocês, Karim, Gabi e outros, em outras unidades PPP, porque nos falta análise ex post, avaliação ex post, uma maneira sistemática que nos permita aprender com os processos. E eu acho que é algo em que estamos muito focados no grupo BID, sobretudo na equipe PPP e na janela única PPP. Há experiências que nos mostram que no novo cenário de restrição fiscal, podemos ter êxito atraindo o setor privado e reduzindo o gasto. A região tem um desempenho com muito espaço de melhora na contratação via obras públicas tradicionais. Basicamente, nossos estudos, os estudos do Banco Mundial, mostram que o nível de eficiência é da ordem de 50%. Isso quer dizer que por cada dólar, cada peso, cada real que nossa região usa para contratar, só consegue um produto por 50 centavos. Isso está muito abaixo de regiões em desenvolvimento comparáveis, que estão acima de 70%, ou países da OCDE, que estão cerca de 90% em seu nível de eficiência. E há experiências que nos permitiram mostrar ganhos de eficiência com o setor privado, não apenas na construção, mas também na operação. Eu creio que isto abre uma nova dinâmica, sobretudo para o futuro, tentando mitigar o desinvestimento na manutenção que faz a nossa região em períodos de consolidação fiscal. Por exemplo, nós temos estudos para o setor de água e saneamento, em que incorporamos contratos que levem em conta perdas nos sistemas de água potável. Isso pode melhorar a qualidade do serviço em mais de 50%. Por exemplo, há alguns estudos de impacto de avaliação ex post feitos em Chile, em sua experiência com hospitais, que mostram ganhos de eficiência de 22% do CAPEX. Então, são ganhos, evidentemente, que não se podem perder e que podem ser aplicados num setor sensível, como o de saneamento, com muita facilidade. E, além disso, tem uma redução do período de construção em mais de 35%. Na área de transporte, como mencionava a Laura em sua apresentação, uma das áreas mais afetadas pelo novo cenário, nos contratos de manutenção, há uma literatura muito extensa, não apenas na América Latina, mas também no mundo inteiro, sobre a maior eficiência dos contratos bem estruturados, que permitem ganhos de até 35%, ou seja, redução nos custos de manutenção de rodovias em cerca de 30%. São ganhos de eficiência que a situação fiscal atual de nossos países não pode deixar passar assim. E indo para concluir, porque eu creio que eu estou ficando sem tempo, eu creio que a chave poder ter mecanismos de priorização de projetos que sejam inteligentes e que tentam envolver o setor privado no tipo de projetos onde haja valor pelo dinheiro. E eu acho que é sempre mais eficiente incorporar o setor privado para incorporar numa obra pública coisas onde não há valor por dinheiro. Esta é a lógica da janela única do grupo BID e da equipe PPP como líder desse guichê ou janela.
ter uma posição neutra, apoiar as melhores práticas para a estruturação de projetos PPP, mas nós não temos um viés no sentido de gerar projetos bancáveis que possam ser implantados de maneira mais eficiente por outra modalidade. E acho que isso nos diferencia claramente de outros tipos de equipes de assessoria. Nossa posição é neutra com relação à modalidade de financiamento e de implantação dos projetos. E isso nos converte num grande player para poder dar a melhor assessoria, conjugando tanto o conhecimento baseado em evidência, os pontos fortes do conhecimento setorial do BID, tanto dos aspectos setoriais como aspectos fiscais, de transparência de potenciais instrumentos de garantia, mas também o grande conhecimento e experiência de bancabilidade que nos trazem os especialistas da BID Invest para ajudar a otimizar a bancabilidade dos projetos. Bom, eu me excedi em 4 minutos do meu tempo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a Gabi, Karine, Anaí, pela excelente participação. Muito obrigada. Muito obrigado, Gaston, e com essa mensagem, quero dizer que a todos que contem conosco da rede PPP, quero agradecer a todos pela participação, concluindo agora, durante o nosso painel, e passo a palavra à Cláudia para que demos continuidade às nossas atividades do dia de hoje. Muito obrigada a todos pela participação.